Está escrito em Efésios 6, versículo 10, o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre o poder de Deus que é capaz de nos sustentar em todas as circunstâncias da vida. No capítulo 6, ele faz uma exortação importante a todos nós cristãos, chamando-nos a nos fortalecermos no Senhor, especialmente diante das lutas espirituais que enfrentamos. No versículo 10, ele nos lembra de que a nossa força não está em nós mesmos, mas no poder de Deus. Este versículo serve como uma introdução a uma seção do livro de Efésios que nos ensina sobre a armadura de Deus. Porém, antes de falarmos sobre as armaduras e as batalhas espirituais, Paulo nos instrui a fortalecer-nos no Senhor. Pois sem essa base sólida em Deus, a nossa luta será em vão. O foco desta breve reflexão é refletir sobre o que significa fortalecer-se no Senhor e como podemos aplicar esse princípio em nossa vida cotidiana. O primeiro ponto que precisamos entender é que o fortalecimento no Senhor é um ato contínuo. O versículo diz: fortaleçam-se no Senhor. Não é algo que fazemos apenas uma vez ou em momentos de crise. Paulo está nos chamando a uma atitude constante de dependência e de confiança em Deus. Em todas as áreas de nossas vidas, devemos buscar nos fortalecer em seu poder, pois sozinhos somos fracos e vulneráveis. Quando Paulo nos chama para nos fortalecer no Senhor, ele está nos convidando a buscar uma intimidade com Deus, a nos alimentar espiritualmente por meio da oração e da palavra de Deus e da comunhão com os outros irmãos. A verdadeira força vem de nossa conexão com Deus, e isso só é possível quando mantemos uma vida constante de fé e dependência. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo nos lembra que Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade é fundamental para nós cristãos. Quando reconhecemos a nossa fraqueza e nossa necessidade de Deus, estamos mais abertos a sermos fortalecidos por Ele. Nosso fortalecimento não depende de nossas habilidades ou esforços humanos, mas da graça e do poder de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A ênfase aqui é muito clara. A força de Deus é a fonte verdadeira de poder para o cristão. Em nossa vida diária, podemos ser tentados a confiar em nossa própria força, nossos talentos ou até mesmo em nossa experiência. Porém, todos esses recursos são limitados e falhos diante dos desafios espirituais que todos nós enfrentamos. A força de Deus, por outro lado, é ilimitada e soberana. Deus é todo-poderoso e sua força não é compatível, ou melhor, comparável com a nossa. Em Efésios 1, 19 e 20, Paulo já havia orado pelos crentes para que compreendessem a supremacia da grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A força de Deus foi demonstrada de forma suprema na ressurreição de Jesus. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que Ele coloca à disposição de seus filhos. Isso deve ser um grande consolo para nós. Nós temos acesso a esse poder divino para enfrentar as batalhas diárias da vida. O versículo de Efésios 6,10 nos ensina uma lição fundamental para a nossa caminhada cristã. Somente em Deus encontramos a verdadeira força. Em um mundo onde somos frequentemente tentados a confiar em nossas próprias forças e recursos, a palavra de Deus nos lembra que a nossa força verdadeira vem de nossa
conexão constante com Ele. Nos momentos de fraqueza, podemos nos fortalecer no Senhor. Nos momentos de desafio, podemos depender do poder de Deus para nos sustentar. Não importa o que estamos enfrentando, se estamos fortalecidos no Senhor, podemos ter a confiança de que Ele nos capacitará para resistir e vencer. Que hoje, ao refletirmos sobre este versículo, possamos renovar a nossa confiança no poder de Deus. Que nossa oração diária seja de dependência e entrega, buscando sempre nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que em todas as situações e circunstâncias da vida possamos viver com a segurança de que Ele é a nossa força e a nossa vitória. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.